Oi, querido amado da Palavra de Deus. Temos vivido um tempo de glória. Temos vivido um tempo de muita glória. Por quê? Porque é o tempo da graça. O tempo que as promessas todas estão cumpridas na pessoa do Senhor Jesus. E até aquelas que ainda não se cumpriram pela fé, já vemos cumpridas na pessoa e na palavra do Senhor Jesus. Como está escrito, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Estamos vivendo um tempo de glória, porque a Bíblia, 66 livros, estão aí selados com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado das nossas vidas. Imagine, Deus nos olhando como nunca tivéssemos pecado. Deus olhando para o sacrifício do seu Filho. Quando Deus nos olha e pensa no juízo que há sobre as nossas vidas, Ele lembra de um brado que ecoou e abalou o universo. Eli, Eli, lama sabachthani. E aí, Deus nos olha com olhos de amor e bondade. Ele lembra o que seu Filho disse a nós em João 3,16. O meu Pai, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que em mim creia não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos vivendo um tempo de muita glória. Para aqueles que dão ouvidos à palavra de Cristo, para aqueles que conseguem desgrudar os seus olhos da terra e pregá-los no céu, para aqueles que conseguem buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para aqueles que não se deixam remover do altar de Deus, para aqueles que aprenderam a esperar em Deus, como diz o Salmo 123, para ti que habitas nos altos céus, eleva os meus olhos, como os olhos das servas atentam nas mãos das suas senhoras e os dos servos nas mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos estão postos em ti, até que tenhas misericórdia de nós. Estamos vivendo um tempo de muita glória. Para aqueles que entendem, como o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para os que desceram às profundezas da água da palavra, vislumbraram e descortinaram o seu entendimento pela renovação da palavra, para aqueles que deixaram as suas raízes se fixarem, descerem para buscar lá no fundo a água que vai sustentar o tronco e que vai produzir o fruto. Aqueles que compreenderam, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, estamos vivendo um tempo de muita glória para aqueles que estão buscando a verdade da Escritura. E aqueles que estão concebendo a realidade de Deus, estão lutando contra um sistema, estão lutando contra si próprios, estão renovando seu entendimento, transformando suas vidas, estão lutando, clamando, gemendo para não cair num comodismo,
para não ser como um ar condicionado que não tem para onde ir, só resta um caminho. Não. Quantos nos dias de hoje vão na igreja para confirmar as suas vidas, aquilo que já tem, o seu patrimônio? Buscam a Deus para Deus manter-lhes aquilo que eles já têm, para Deus manter a sua empresinha, para Deus manter o seu trabalhinho, a sua carteira assinada, para Deus manter a sua casinha. Esta visão está errada. Está errada. O tempo de glória que nós estamos vivendo, ou seja, o tempo de glória que é revelado e nos chama a viver e participar pelo Espírito Santo, a convocação de Deus, tem sido alcançada por poucos, muito poucos. Quando uma pessoa entra na igreja atrás de bens materiais, ela ainda não ouviu a voz de Deus. Quando a pessoa tem a convicção pessoal própria sua de que sou filho de Deus, Deus tem que me abençoar, pensando em bênçãos do mundo natural que vivemos, ela ainda não conhece Deus, nem seus planos, nem seus propósitos, seus objetivos. Porque a voz do apóstolo Paulo ficou esquecida. E ele diz: irmãos, se esperamos em Cristo só neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Onde está o ID de Jesus? A vida espiritual que Cristo veio nos dar. Os discípulos questionaram: Senhor, se tu és o Cristo, revela-te ao mundo. Quando Jesus estava para partir e falou da sua outra volta a este mundo, os discípulos disseram logo: será nesta ocasião em que restaurarás o reino a Israel? Estavam ainda com a visão carnal. E aí Jesus diz: olha, muita coisa tenho ainda para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Não podiam mesmo, a visão ainda estava carnal. Quando Jesus se conduzia ao Monte das Oliveiras para ser assunto ao céu, ainda fizeram esta pergunta ridícula: será nesta volta tua que restaurarás neste tempo o reino a Israel? E Jesus disse: não vos compete saber os tempos ou as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Querido, como está o ID de Jesus na sua vida? O que tem significado para você, reino de Deus? O que tem significado para você a organização que Cristo montou, a igreja? Não a igreja jurídica, estou falando da igreja espiritual. O que isto tem significado para você? O mover de Deus, o enviar do Espírito. Será que o comodismo, as necessidades do mundo calaram a igreja a tal ponto que a igreja entrou no sistema do mundo, ao invés de trazer o mundo transformado para a igreja transformou-se pela investida do mundo contra si, pelas influências do mundo? A igreja tem que influenciar o mundo e transformar, arrancar os cativos, proclamar liberdade aos que estão oprimidos.
apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, mas este clamor da igreja cessou no mundo. E o clamor do mundo está gritando dentro da igreja. Porque ao invés de a igreja ir ao mundo e apregoar que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, não, o conceito do mundo adentrou a igreja e os crentes estão buscando ouro e prata ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Querido, como está a tua visão de reino de Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como está o teu entendimento? Se já está profetizado, o meu povo foi e destruiu porque lhe faltou conhecimento. Como estão os teus conhecimentos das coisas espirituais? Onde está a tua fé em que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Será que o clamor de Deus chegou ou não aos teus ouvidos depois de 10, 15, 20 anos de igreja? O clamor de Deus ainda não conseguiu vibrar o teu espírito? Será que a voz que falou a Isaías já cessou? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por nós, Pai, Filho, Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Isaías ouviu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus continua procurando, Deus continua clamando, Deus continua chorando pelos que perecem dia a dia, descendo às negruras eternas. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem muito prazer a mais na morte do seu justo, porque este irá para os seus braços. Deus continua dizendo que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A visão foi atrofiada. A igreja já não pode mais transformar o mundo, porque o mundo transformou a igreja. Irmão, dizem uns, eu sirvo a Deus, mas eu tenho que comer, eu tenho que beber, sabe como é? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Querem justificar o seu fracasso de terem caído da graça e da fé. Esquecem que aqueles que servem a Deus não são abandonados na estrada, não são deixados no meio do caminho, não são deixados nos desertos da vida. Moisés não foi abandonado no alto daquele monte, 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Elias não foi abandonado no monte, no meio do deserto, quando se dirigia ao monte Horebe para ouvir Deus, mas o anjo desceu e o alimentou. Qual dos discípulos de Cristo foi abandonado no meio de um caminho, no meio de uma estrada? A visão verdadeira foi sufocada pelo mundo. A igreja já não tem mais condições de influenciar no mundo, porque o mundo foi mais forte, influenciou na igreja. Por isso, o Espírito de Deus geme. Quando interrogaram o Senhor Jesus e disseram: Senhor, come, bebe. Jesus disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Disseram: Senhor, tua mãe, teus irmãos, tua família está aí fora e te buscam.
Jesus disse: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, minha família, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse Jesus veio a este mundo, reuniu algumas pessoas e disse assim: olha, eu sou o Senhor, mas eu não vos chamo de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu, tudo quanto recebi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Vós sois meus amigos. Querido, sinta aí Jesus do teu lado agora, dentro do teu trabalho, na tua empresa, na tua casa, no meio da rua. Sinta essa voz mansa, suave, dizendo: você é o meu amigo, eu preciso de você. Preciso que você desperte, ressuscita-te dentre os mortos, seja sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre um monte, árvore plantada junto a ribeiros de águas, para que todos venham abrigar-se debaixo da tua sombra. A frase de Paulo: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A consumação dos séculos revela uma glória tremenda. Apocalipse 12:11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, não amaram suas vidas até a morte. Quantos são aqueles que estão dispostos a não amar a própria vida até a morte? Por isso, a seara é grande e os obreiros sempre serão poucos. Parece que a necessidade de um contra-cheque se tornou maior que a necessidade de conhecer Deus. A necessidade de pão, de água, se tornou maior que a própria palavra de Deus, que alimenta corpo, alma e espírito. O comodismo do povo de Deus fez com que o clamor do mundo fosse mais forte que o clamor da igreja. Aquela frase: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Terrível. Mas uma coisa é certa: Deus não conta com multidão. Deus conta com aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga como Paulo: o viver é Cristo, o morrer é ganho. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga como Sadraque, Mesaque e Abednego: não necessitamos de te responder sobre estas coisas, ó Deus, ó Rei, porque o Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Diga como Daniel: Rei, cumpre a tua lei, porque estou inocente diante do meu Deus.
E quando alguém clamar em tua direção, diga como Daniel: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Será que essas coisas já perderam o valor? A igreja foi sufocada pelas coisas naturais. A igreja está mantendo as suas casas com o quê? Dentro da casa de um cristão só deveria ter, como exemplo de fé e significação, a própria palavra de Deus. Mas o mundo e as prostituições espirituais invadiram a igreja. E hoje entra-se na casa de pessoas que pensam ser servos de Deus. E acham-se tantas coisas: sapatos ungidos, flores ungidas, óleos ungidos, sal ungido, água ungida, e amuletos e idolatria. Por isso, o mundo tem um clamor mais alto e mais forte que a igreja, porque a igreja se corrompeu. O meu apelo nesta hora é para você despertar, ir para o teu quarto, falar com Deus, perguntar ao Senhor, que é teu amigo, que é teu Senhor, se os teus caminhos estão corretos, se eles precisam ser mudados. Está escrito que há um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Chegue diante de Deus pedindo conhecer a vontade dEle, não que a sua prevaleça, porque Deus não entra em planos feitos por mãos humanas. Ele já traçou um plano de poder e glória, já nos deu poder sobre hostes infernais, já nos isentou das enfermidades, porque aquilo que assola o mundo não assola a igreja de Cristo, porque sobre a igreja de Cristo está a promessa de 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não ser atingido. Sobre a igreja de Cristo tem a promessa: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, meu querido, entra no teu aposento, fecha a tua porta, fala com teu pai, desperta da mornidão, desperta do comodismo, desperta dessa vidinha de migalha medíocre. Até quando você quer viver nesta vida sem ser um instrumento nas mãos de Deus? É glorioso ser um instrumento nas mãos de Deus. É glorioso ser porta-voz dos céus. É glorioso ser templo do Espírito Santo. É glorioso ouvir Deus. É glorioso sentir Deus. É glorioso os anjos receberem ordem a teu respeito. É glorioso, é glorioso. Não deixe o mundo sufocar isso em você. Ouça o Espírito de Deus que está clamando agora, mas sabe aonde ele está clamando? Dentro de você. Ouça a voz que vem do teu interior. Deus quer usar a tua vida para livrar outros do inferno. Inferno? Você já tinha esquecido isso? Você já tinha esquecido que dia a dia milhares de vidas descem às profundezas do inferno? Você já tinha esquecido? Faça uma oração. Oração? Você já tinha esquecido que Deus responde a tua oração? Você já tinha esquecido que pode muito em seus efeitos a oração de injusto? Você já tinha esquecido que está escrito: clama a mim e responder-te-ei? Você já tinha esquecido? Onde está Deus? Deus está na nossa vida mesmo? Uma vida tão medíocre, tão sem sentido, pode revelar um Deus criador dos céus e da terra? Ou deixamos as profundezas da palavra? Ou que nos vem a morte de improviso? Ou Deus é, ou Deus não é. Mas uma coisa é certa, Jeremias 1,12, que viste, Jeremias,
vi uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Querido, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E operando Deus, quem impedirá? Põe esta palavra à prova, credibilize-a, põe esta palavra à prova, lute, desperta, não aceita ser sufocado, não aceita ser arrancado do altar de Deus. Os problemas, as dificuldades, as angústias têm te afligido, têm te assolado. Quantas vezes você já vai dormir pensando no que vai fazer no dia seguinte e pela manhã você desperta sem ter um clamor diante de Deus, sem ter uma leitura da palavra, sem ter uma oração posta diante de Deus e leva o teu dia todo no braço da carne, na tua própria inteligência, na tua própria força, na tua própria vontade, nas tuas próprias condições, e você não tem visto Deus, você tem trabalhado e comido o pão das dores sem poder e glória. A tua vida é uma constante interrogação a respeito do amanhã. Enquanto a palavra diz, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece. Você tem sido abalado porque está faltando Deus na tua vida. Ah, mas eu vou à igreja todo dia. Eu tenho 30 anos de igreja. E daí está faltando Deus na tua vida. Porque escribas e fariseus, homens que viviam dentro do templo, transcreviam a lei de Deus. A respeito desses, Jesus disse: fariseus, saduceus, escribas, hipócritas, coais um mosquito, engolis um camelo. Meu irmão, para de coar mosquito, engolir camelo. Vamos buscar a face de Deus. Vamos pegar Deus pela sua própria palavra, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto